O livro de Urântia documento 3 Os atributos de Deus. Deus está presente em todos os lugares. O Pai universal rege o círculo da eternidade. Todavia, nos universos locais ele governa por intermédio das pessoas dos seus filhos criadores do paraíso. E também concede a vida por intermédio desses filhos. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está nos seus filhos. Esses filhos criadores de Deus são a expressão pessoal dele próprio, nos setores do tempo e para os filhos dos planetas que giram, nos universos em evolução do espaço. As ordens inferiores de inteligências criadas podem discernir com clareza os filhos de Deus altamente personalizados e, desse modo, estes compensam a invisibilidade do Pai que é infinito e, portanto, menos discernível. Os filhos do Pai universal, que são os filhos criadores do paraíso, são uma revelação de um ser que, de outro modo, não seria visível. Seria invisível devido à absoluteza e à infinitude inerentes ao círculo da eternidade e às personalidades das deidades do paraíso. A faculdade de criar dificilmente é um atributo de Deus, é mais algo que vem em consequência da sua natureza atuante. E essa função universal criadora manifesta-se, eternamente condicionada e controlada que é, por todos os atributos coordenados da realidade infinita e divina da primeira fonte e centro. Duvidamos sinceramente que possamos considerar uma, dentre as características da natureza divina, como sendo antecedente a qualquer outra, mas se fosse esse o caso, então, a natureza criadora da deidade teria precedência sobre todas as outras naturezas, atividades e atributos. E a faculdade criadora da deidade culmina na verdade universal, a paternidade de Deus. 1. A onipresença de Deus. A capacidade do Pai universal de estar presente em todas as partes, e ao mesmo tempo, constitui a sua onipresença. Apenas Deus pode estar em inúmeros lugares, ao mesmo tempo. Deus está simultaneamente presente nas alturas do céu e na terra abaixo. Como exclamou o salmista, onde me esconderei do teu espírito? Ou onde escaparei da tua presença? Sou um Deus próximo e distante, diz o Senhor. Por acaso não preencho o céu e a terra? O Pai universal está constantemente presente em todas as partes, e em todos os corações da sua vasta criação. Ele é a plenitude daquele que preenche a todos de tudo, e quem tudo opera em todos e, além disso, o conceito da sua personalidade é tal que o céu, o universo, e o céu dos céus, o universo dos universos, não podem cabê-lo. É literalmente verdadeiro que Deus é tudo e está em tudo. Mesmo isso, contudo, ainda não é a totalidade de Deus. O infinito só pode ser plenamente revelado na infinitude. A causa nunca pode ser compreendida por meio de uma análise dos efeitos. O Deus vivo é incomensuravelmente maior do que a soma total da criação, que veio a existir como o resultado dos atos criadores do seu livre-arbítrio ilimitado. Deus revela-se em todo o cosmo, mas o cosmo não pode jamais conter ou abranger a totalidade da infinitude de Deus. A presença do Pai ronda incessantemente o universo mestre. Ele se conduz, desde o fundo do céu, e o seu circuito vai até os confins do céu. E nada que se oculte da sua luz. A criatura não apenas existe em Deus, mas também Deus vive na criatura. Sabemos que nele habitamos, porque ele vive em nós. Ele nos deu seu Espírito. Essa dádiva do Pai do Paraíso é companheira inseparável do homem. Ele é o Deus sempre presente e aquele que a tudo preenche. O Espírito do Pai eterno guarda-se na mente de cada filho mortal. O homem sai à procura de um amigo, enquanto o verdadeiro amigo vive dentro do seu próprio coração. O verdadeiro Deus não está longe, é parte de nós. O seu Espírito falha de dentro de nós. O Pai vive no Filho. Deus está sempre conosco. Ele é o Espírito guia do destino eterno. Em verdade foi dito das raças humanas, sois de Deus, porque aquele que habita no amor, habita em Deus, e Deus nele. E assim, pois, estando em erro, vós atormentais o ajustador do pensamento, pois esse dom de Deus, que reside em vós, deve necessariamente sofrer todas as consequências dos maus pensamentos, junto com a mente humana, na qual encontra-se encarcerado. A onipresença de Deus, na realidade,
É uma parte da sua natureza infinita. O espaço não constitui obstáculo para a deidade. De modo discernível, sem limitações e na perfeição, Deus encontra-se presente apenas no paraíso e no universo central. Por isso a sua presença não pode ser observada nas criações que circundam a Vona, pois, em reconhecimento à soberania e às prerrogativas divinas dos criadores e dos dirigentes coordenados dos universos, do tempo e do espaço, Deus limitou a sua presença direta e efetiva ao universo central. Desse modo, o conceito da divina presença deve ser estendido a uma gama ampla, tanto de modos como de canais de manifestação abrangendo os circuitos da presença do Filho Eterno, do Espírito Infinito e da Ilha do Paraíso. Nem sempre é possível distinguir entre a presença do Pai Universal e as ações dos seus coordenados, agentes e agências eternas. Tão perfeitamente todos estes preenchem os quesitos infinitos do seu propósito imutável. Mas não é assim com o circuito da personalidade e com os ajustadores. Nesses casos Deus atua de um modo único, direto e exclusivamente. O controlador universal está presente potencialmente nos circuitos de gravidade da Ilha do Paraíso, em todas as partes do universo, a todo tempo e no mesmo grau, em conformidade com a massa, em resposta às demandas físicas da sua presença e por causa da natureza inerente a toda a criação, a qual leva todas as coisas a aderirem a ele e a consistirem nele. Do mesmo modo a primeira fonte centro está potencialmente presente no absoluto inqualificável, depositário que é dos universos não criados do eterno futuro. Deus, assim, potencialmente, impregna os universos físicos do passado, do presente e do futuro. Ele é a base primordial da coerência da criação chamada material. Esse potencial não espiritual da deidade torna-se factual aqui e acolá, no nível das existências físicas, por meio da interação inexplicável de alguns dos seus intermediários exclusivos, no campo da ação universal. A presença da mente de Deus está correlacionada à mente absoluta do agente conjunto, o Espírito Infinito. Contudo, nas criações finitas, essa presença é mais bem discernida na mente cósmica dos espíritos mestres do paraíso, que funciona de modo onipresente. Do mesmo modo que a primeira fonte centro está potencialmente presente nos circuitos da mente do agente conjunto, também está potencialmente presente nas tensões do absoluto universal. A mente da ordem humana, contudo, é uma dádiva das filhas do agente conjunto, as ministras divinas dos universos locais em evolução. O espírito onipresente do Pai Universal está coordenado à função da presença do Espírito Universal do Filho Eterno e ao potencial divino perpétuo do absoluto da deidade. Contudo, nem a atividade espiritual do Filho Eterno e dos seus filhos do paraíso, nem as outorgas da mente, feitas pelo Espírito Infinito, parecem excluir a ação direta dos ajustadores do pensamento, os fragmentos de Deus que residem nos corações dos seus filhos criaturas. No que diz respeito à presença de Deus em um planeta, sistema, constelação ou universo, o grau dessa presença em qualquer unidade da criação é uma medida do grau da presença evolutiva do Ser Supremo. É determinada pelo reconhecimento, em massa, de Deus, e pela lealdade que ele dedica à vasta organização universal, que se estende até mesmo aos próprios sistemas de planetas. Por isso, às vezes, na esperança de salvaguardar e conservar essas fases da presença preciosa de Deus aqui, quando alguns planetas, ou mesmo sistemas, mergulham profundamente nas trevas espirituais, de algum modo, são colocados em quarentena, ou em isolamento parcial, permanecendo sem intercâmbio com as unidades maiores da criação. E tudo isso, tal como sucede em Urântia, se dá como uma reação para a defesa espiritual da maioria dos mundos, para abrigarem-se a si próprios, tanto quanto possível, de sofrerem com o isolamento que viria por consequência das ações separadoras e alienantes de uma minoria obstinada, perversa e rebelde. Embora o Pai inclua, paternalmente, nos seus circuitos, a todos os seus filhos, todas as personalidades, a sua influência sobre eles é limitada pelo afastamento que a origem deles tem em relação à segunda e à terceira pessoas da deidade,
e aumenta à medida que a realização do destino deles aproxima-se daqueles níveis. O fato da presença de Deus, nas mentes das criaturas, é determinado por elas serem ou não resididas pelos fragmentos do Pai, os monitores misteriosos, mas a sua presença efetiva é determinada pelo grau da cooperação concedida aos ajustadores internos pela mente residida por eles. As flutuações da presença do Pai não são devidas à inconstância de Deus. O Pai não se retira em reclusão, por haver sido insultado. O seu afeto não se aliena, por causa de ações erradas da criatura. Tendo sido dotados com o poder de escolha, no que diz respeito a ele, são os seus filhos, no exercício dessa escolha, que determinam diretamente a intensidade e as limitações da influência divina do Pai, nos seus corações e almas. O Pai entregou-se livremente a nós, sem limitações e sem favorecimento. Ele não tem preferência por pessoas, planetas, sistemas, nem universos. Nos setores do tempo, ele confere honras diferenciadas apenas às personalidades do paraíso, constituintes de Deus, o sétuplo, os criadores coordenados dos universos finitos. 2. O poder infinito de Deus. Todos os universos sabem que o Senhor Deus onipotente reina. Os assuntos deste e de outros mundos são divinamente supervisionados. Ele atua segundo a sua vontade, no exército dos céus e entre os habitantes da terra. É eternamente verdadeiro que não há poder que não provenha de Deus. Dentro dos limites daquilo que é consistente com a natureza divina, é literalmente verdadeiro que com Deus, todas as coisas são possíveis. Os processos, lentos e prolongados, da evolução dos povos, dos planetas e dos universos estão sob perfeito controle dos criadores e administradores do universo e desenvolvem-se de acordo com o propósito eterno do Pai Universal, sucedendo-se em harmonia, ordem e conformidade com o plano plenamente sábio de Deus. Há apenas um único legislador. Ele sustenta os mundos no espaço e faz girar os universos, no círculo infinito do circuito eterno. De todos os atributos divinos, a sua onipotência é a mais bem compreendida, especialmente do modo como ela prevalece no universo material. Se encarado como um fenômeno não espiritual, Deus é energia. Essa declaração de um fato físico é baseada na verdade incompreensível de que a primeira fonte e centro é a causa primeira dos fenômenos universais físicos em todo o espaço. Da atividade divina deriva toda a energia física, bem como outras manifestações materiais. A luz, ou seja, a luz sem calor, é outra, dentre as manifestações não espirituais das deidades. E há ainda uma outra forma de energia não espiritual, que é virtualmente desconhecida em Urântia, pois não foi ainda reconhecida. Deus controla todo o poder. Ele faz um caminho para o relâmpago. Ele ordenou os circuitos de toda a energia. Ele decretou a hora e o modo de manifestação de todas as formas de energia matéria. E todas essas coisas são mantidas, para sempre, sob o seu eterno comando, sob o controle gravitacional centrado no paraíso inferior. A luz e a energia do Deus eterno, assim, giram, para sempre, em torno do seu circuito majestoso, em uma procissão sem fim, mas ordenada, das hostes estelares que compõem o universo dos universos. Toda a criação circunvoluciona eternamente ao redor do centro da personalidade e paraíso de todas as coisas e seres. A onipotência do Pai refere-se ao domínio onipresente, no nível absoluto, no qual as três energias, a material, a mental e a espiritual, estão em proximidade distinta dele, a fonte de todas as coisas. A mente da criatura, não sendo nem monota do paraíso, nem espírito do paraíso, não é diretamente sensível ao Pai Universal. Deus ajusta-se com a mente da imperfeição, e, com os mortais de Urântia, ele o faz por meio dos ajustadores do pensamento. O Pai Universal não é uma força transitória, nem um poder que muda, nenhuma energia que flutua. O poder e a sabedoria do Pai são totalmente adequados para arcar com toda e qualquer exigência do universo. À medida que surgem, as emergências da experiência humana foram todas previstas por ele e, desse modo,
Ele não reage aos assuntos do universo de uma forma isolada, mas sim de acordo com os ditames da sabedoria eterna e em consonância com os mandados do juízo infinito. A despeito das aparências, o poder de Deus não funciona no universo como uma força cega. Situações surgem nas quais parece que medidas de emergência foram tomadas, que leis naturais foram suspensas, que desajustes se fizeram reconhecer e que um esforço está sendo feito para endireitar a situação, mas não é esse o caso. Tais conceitos de Deus têm a sua origem no alcance limitado do vosso ponto de vista, na finitude da vossa compreensão e na abrangência limitada do vosso exame. Essa má compreensão de Deus se deve à ignorância profunda que tendes, em relação a tudo o que concerne a existência de leis mais elevadas nos reinos, a magnitude do caráter do Pai, a infinitude dos seus atributos e ao exercício da sua livre vontade. As criaturas planetárias, que são resididas pelo Espírito de Deus, amplamente espalhadas por vários locais nos universos do espaço, são quase infinitas em número e ordem. Os seus intelectos são tão diversos, as suas mentes tão limitadas e por vezes tão grosseiras. A sua visão é tão reduzida e localizada que é quase impossível formular generalizações de leis que exprimam de um modo adequado os atributos infinitos do Pai e que, ao mesmo tempo, sejam compreensíveis, em qualquer grau, por tais inteligências criadas. Por conseguinte, muitos dos atos do Criador Todo-Poderoso parecem ser arbitrários, isolados e, não raro, até desalmados e cruéis, para vós, criaturas. Todavia, novamente eu vos asseguro que isso não é uma verdade. Todos os feitos de Deus são plenos de propósito, inteligentes, sábios, bondosos e eternamente atentos ao bem maior, nem sempre apenas de um ser individual, uma raça específica, um planeta determinado mesmo de um determinado universo, mas sim, atentos ao bem-estar e ao maior proveito de todos os seres envolvidos, desde os mais baixos aos mais elevados. Nas idades do tempo, algumas vezes, o bem-estar de uma parte pode parecer diferente do bem-estar do todo. No círculo da eternidade essas diferenças aparentes inexistem. Somos todos parte da família de Deus e devemos, portanto, algumas vezes, compartilhar da disciplina da família. Muitos dos atos de Deus, que tanto nos perturbam e confundem, são resultado das decisões e ditames finais da onisciência, que autorizam o agente conjunto a executar, segundo a escolha da vontade infalível da mente infinita, de modo a fortalecer as decisões da personalidade da perfeição, cujo exame, visão e solicitude abrangem o bem-estar mais elevado e eterno de toda a sua vasta e ampla criação. Assim é que o vosso ponto de vista, isolado, parcial, finito, grosseiro e altamente materialista, junto às limitações inerentes à natureza do vosso ser, constituem um impedimento tal que vos tornam incapazes de ver, compreender, ou conhecer a sabedoria e a bondade de muitos dos atos divinos, os quais vos parecem carregados de uma crueldade esmagadora, de uma indiferença extrema, tanto ao conforto e ao bem-estar, quanto à felicidade planetária e à prosperidade pessoal das criaturas, companheiras vossas. Em consequência das limitações da visão humana, do vosso entendimento restrito e da vossa compreensão finita, que vos equivocais sobre os motivos e deturpais os propósitos de Deus. Contudo, muitas coisas ocorrem nos mundos evolucionários, que não são feitos pessoais do Pai Universal. A onipotência divina está perfeitamente coordenada aos outros atributos da personalidade de Deus. Em geral, o poder de Deus, nas suas manifestações espirituais no universo, é limitado apenas por três condições ou situações. 1. Pela natureza de Deus, especialmente pelo seu amor infinito, pela verdade, a beleza e a bondade. 2. Pela vontade de Deus, pelo seu ministério do misericórdia e pelo relacionamento de paternidade com as personalidades do universo. 3. Pela lei de Deus, pela retidão e justiça da Trindade eterna do paraíso. Deus é ilimitado em poder, divino em natureza, final em vontade, infinito em atributos,
eterno em sabedoria e absoluto em realidade. Mas todas essas características do Pai universal estão unificadas na Deidade e universalmente expressas na Trindade do Paraíso e nos Filhos divinos da Trindade. Por outro lado, fora do Paraíso e do universo central de Evona, tudo o que pertence a Deus é limitado pela presença evolucionária do Supremo, condicionado pela presença eventiva do Último e coordenado pelos três absolutos existenciais: o absoluto da Deidade, o absoluto universal e o absoluto inqualificável. E a presença de Deus está limitada desse modo porque essa é a vontade de Deus. 3. O conhecimento universal de Deus. Deus conhece todas as coisas. A mente divina é consciente do pensamento de toda a criação e dialoga com ele. O seu conhecimento dos acontecimentos é universal e perfeito. As entidades divinas que procedem dele são uma parte dele. Ele, que equilibra as nuvens, é também perfeito em conhecimento. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Disse o vosso grande mestre, referindo-se a um insignificante pardal: nenhum deles cairá na terra sem o conhecimento do meu Pai. E também, até os cabelos das vossas cabeças são contados. Ele sabe o número das estrelas, e chama a todas pelos seus nomes. O Pai universal é a única personalidade, em todo o universo, que de fato sabe o número de estrelas e planetas existentes do espaço. Todos os mundos de cada universo estão, constantemente, dentro da consciência de Deus. Ele também diz: tenho certamente visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu pranto e conheço os seus pesares. Pois o Senhor olha do céu, ele observa todos os filhos dos homens, do local da sua morada. Ele olha por todos os habitantes da terra. Cada filho criado pode, em verdade, dizer: ele conhece o caminho que tomo e, depois que ele me houver posto à prova, ressurgirei como ouro. Deus sabe quando nos sentamos e quando nos levantamos. Ele compreende os nossos pensamentos de longe e é conhecedor de todos os nossos caminhos. Todas as coisas estão a descoberto e abertas aos olhos daquele com quem temos a ver. E deveria ser um verdadeiro conforto para todos os seres humanos compreender que ele conhece a vossa estrutura, ele lembra-se de que sois pó. Jesus, falando do Deus vivo, disse: o vosso Pai sabe das vossas necessidades, antes mesmo de ir despedir a ele. Deus possui o poder ilimitado de conhecer todas as coisas. A sua consciência é universal. O seu circuito pessoal inclui todas as personalidades e o seu conhecimento, mesmo das criaturas mais ínfimas, é suplementado indiretamente pela série descendente de filhos divinos e, diretamente, por intermédio dos ajustadores do pensamento residentes. Além do mais, o Espírito Infinito está presente, todo o tempo e em todos os lugares. Não estamos plenamente certos se Deus escolhe, ou não, prever de antemão o evento do pecado. Mas, ainda que Deus previsse os atos do livre-arbítrio dos seus filhos, tal conhecimento prévio não revogaria em nada a liberdade deles. Uma coisa é certa: Deus nunca está sujeito a surpreender-se. A onipotência não significa poder de fazer o infactível, a ação que não é divina. Nem a onisciência implica saber aquilo que é incognoscível. Todavia, tais afirmações dificilmente se fazem compreensíveis para a mente finita. A criatura dificilmente pode compreender o alcance e as limitações da vontade do Criador. 4. Ilimitabilidade de Deus. As sucessivas doações de si próprio, aos universos, como vieram a ser efetuadas, não reduzem, de nenhum modo, o potencial de poder ou a reserva de sabedoria. E estes continuam residindo e repousando na personalidade central da Deidade. Em potencial de força, sabedoria e amor, o Pai nunca teve reduzida a sua medida, nem se tornou desprovido de qualquer atributo da sua personalidade gloriosa, em resultado da doação ilimitada de si próprio, aos filhos do paraíso, às suas criações subordinadas e às múltiplas criaturas dessas criações. A criação de cada novo universo exige um novo ajuste de gravidade, mas, ainda que a criação continuasse, indefinida e eternamente, até a infinitude mesma, de um tal modo que finalmente a criação material fosse existir sem limitações, ainda assim o poder de controle e coordenação, que reside na ilha do paraíso,
estaria à altura e seria adequado ao domínio, ao controle e à coordenação de um universo assim infinito. E, posteriormente a essa concessão de força ilimitada e poder, a um universo sem limites, o infinito ainda estaria plenamente carregado, no mesmo grau, de força e energia. O absoluto e inqualificável subsistiria ainda, sem diminuição. Deus ainda possuiria o mesmo potencial infinito, como se nada da sua força, energia e poder tivesse sido vertido para dotar universos após universos. Da mesma forma acontece com a sabedoria. O fato de que a mente seja tão livremente distribuída para o pensar dos reinos, de nenhum modo empobrece a fonte central da sabedoria divina. À medida que os universos se multiplicam e os seres dos reinos crescem em números, até as fronteiras da compreensão, ainda que a mente continuasse incessantemente sendo concedida aos seres de elevada ou de baixa condição, a personalidade central de Deus continuaria a abranger a mesma mente eterna, infinita e onisciente. O fato de que ele envia mensageiros espirituais, saídos dele próprio, para que residam nos homens e mulheres do vosso mundo e de outros mundos, de nenhum modo reduz a sua capacidade de funcionar como uma personalidade espiritual divina e onipotente. E não existe absolutamente nenhum limite à extensão ou ao número desses monitores espirituais, que ele pode e consegue enviar. Essa dádiva de si mesmo, às suas criaturas, gera uma possibilidade futura sem limites e quase inconcebível, de existências progressivas e sucessivas para esses mortais, assim, divinamente dotados. E essa distribuição pródiga de si próprio, na forma dessas entidades espirituais ministradoras, de nenhuma maneira diminui a sabedoria e a perfeição da verdade e do conhecimento, que repousam na pessoa do Pai onisciente, pleno de sabedoria e todo-poderoso. Para os mortais do tempo há um futuro. Deus, contudo, habita a eternidade. Embora eu tenha vindo de muito perto da própria morada da Deidade, não posso presumir falar, com perfeição de entendimento, a respeito da infinitude dos muitos atributos divinos. Apenas a infinitude de mente pode compreender plenamente a infinitude na existência e a eternidade da ação. O homem mortal não pode, certamente, conhecer a infinitude do Pai Celeste. A mente finita não pode pensar sobre uma verdade ou um fato de tal modo absoluto. Todavia, esse mesmo ser humano finito pode de fato sentir, literalmente experimentar, o impacto pleno e não amortecido de um amor tão infinito quanto o do Pai. Esse amor pode ser verdadeiramente experimentado, mas, ainda que a qualidade da experiência seja limitada, a quantidade em uma tal experiência é limitada, estritamente, pela capacidade humana de receptividade espiritual e pela capacidade empenhada em retribuir ao Pai, em amor. A apreciação finita, de qualidades infinitas, transcende, em muito, as capacidades logicamente limitadas da criatura, em vista do fato de o homem mortal ser feito à imagem de Deus, pois vive dentro dele um fragmento da infinitude. Por conseguinte, o acesso mais querido e de maior aproximação a Deus, que o homem tem, é o amor, e por intermédio do amor, pois Deus é amor. E tudo, em uma relação assim tão única, é um experimento factual da sociologia cósmica, a relação entre o Criador e a criatura, o afeto entre pai e filho. 5. A lei suprema do Pai. No seu contato com as criações pós-Avona, o Pai universal não exerce o seu poder infinito, nem a sua autoridade final, por transmissão direta, mas por intermédio dos seus filhos e das personalidades subordinadas a eles. E Deus faz tudo isso por sua livre vontade. Todos e quaisquer dos poderes delegados, caso surgisse a ocasião e se fosse da escolha da mente divina, poderiam ser exercidos diretamente, mas, via de regra, essa ação acontece apenas em consequência do fracasso da personalidade delegada, ao tentar corresponder à confiança divina. Em ocasiões assim, diante de um descumprimento e nos limites da reserva de poder e de potencial divinos, o Pai atua independentemente de acordo com os mandados da sua própria escolha. E tal escolha é sempre a da perfeição infalível e sabedoria infinita. O Pai governa por intermédio dos seus filhos, dizendo, na organização do universo,
Existe uma corrente ininterrupta de dirigentes que termina com os príncipes planetários, os quais dirigem os destinos das esferas evolucionárias, dos vastos domínios do Pai. Não é uma expressão meramente poética que exclama: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele faz e destrona reis. Os Altíssimos governam nos reinos dos homens, nos assuntos dos corações dos homens. Nem sempre o Pai Universal pode ter caminho aberto, mas, na conduta e destino de um planeta, o plano divino prevalece. O propósito eterno de sabedoria e amor triunfa. Disse Jesus: meu Pai, que os outorgou a mim, é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-los da mão do meu Pai. Ao vislumbrar as obras múltiplas e ao contemplar a imensidão assombrosa da criação quase ilimitada de Deus, podeis vacilar quanto ao vosso conceito da sua primazia. Contudo, não deveis vacilar em aceitá-lo como sendo firme e eternamente entronizado no centro do paraíso de todas as coisas, e como o Pai beneficente de todos os seres inteligentes. Não há senão um único Deus e Pai de todos, acima de tudo e em tudo, e que é anterior a todas as coisas e em quem consistem todas as coisas. As incertezas da vida e as vicissitudes da existência de nenhuma maneira contradizem o conceito da soberania universal de Deus. Toda a vida da criatura evolucionária é assediada por certas inevitabilidades. Considerai o seguinte: 1. A coragem, a força de caráter, é desejável. Então, o homem deve ser criado em um ambiente que requer um enfrentamento das dificuldades e uma reação às decepções. 2. O altruísmo, o serviço aos semelhantes, é desejável. Então, a experiência de vida deverá propiciar-lhe deparar-se com situações de desigualdade social. 3. A esperança, a grandeza da confiança, é desejável. Então a existência humana deverá confrontar-se constantemente com inseguranças e incertezas renovadas. 4. A fé, a suprema afirmação do pensamento humano, é desejável. Então, a mente humana deverá ser colocada frente a grandes dificuldades, nas quais sempre sabe menos do que pode crer. 5. O amor à verdade e a disposição de ir até onde quer que esse amor conduza são desejáveis. Então, é bom que o homem cresça em um mundo no qual o erro esteja presente e a falsidade seja sempre possível. 6. O idealismo, um conceito muito próximo do divino, é desejável. Então, o homem deve labutar em um ambiente de relativa bondade e beleza, em cercanias que estimulem a busca incontida de coisas melhores. 7. A lealdade, a devoção ao dever mais elevado, é desejável. Então, o homem deverá continuar sempre em frente, apesar de rodeado de possibilidades de traição e deserção. O valor da devoção ao dever advém do perigo implícito de fracasso. 8. O desapego, o espírito do autoesquecimento, é desejável. Então, o ideal é o homem mortal viver frente a frente com o incessante clamor de um ego inescapável, que exige reconhecimento e honras. O homem não poderia escolher a vida divina, de um modo dinâmico, se não existisse uma vida do ego a qual renunciar. O homem não poderia nunca se aferrar à salvação, na retidão, se não houvesse nenhum mal em potencial exaltando e diferenciando o bem. Por contraste. 9. O prazer, a satisfação da felicidade, é desejável. Então, o homem deverá viver em um mundo no qual a alternativa da dor e a probabilidade dos sofrimentos sejam possibilidades experimentáveis sempre presentes. Em todo o universo, cada unidade é considerada como uma parte do todo. A sobrevivência da parte depende da cooperação com o plano e o propósito do todo, o desejo, de todo o coração, e uma perfeita disposição para fazer a vontade divina do Pai. O único mundo evolucionário sem erro, sem a possibilidade de um juízo pouco sábio, seria um mundo sem inteligência livre. No universo de Evona, há 1 bilhão de mundos perfeitos, com os seus habitantes perfeitos, mas o homem em evolução deve ser falível, se houver de ser livre. A inteligência livre e inexperiente não pode ser, certamente, de início, uniformemente sábia. A possibilidade do juízo errôneo, o mal, transforma-se em pecado apenas quando a vontade humana endossa, conscientemente, e adota, de propósito,
um juízo deliberadamente moral. A apreciação plena da verdade, da beleza e da bondade é inerente à perfeição do universo divino. Os habitantes dos mundos de Evona não necessitam do potencial de níveis relativos de valores, como um estímulo à escolha. Esses seres perfeitos são capazes de identificar e de escolher o bem, ainda que na ausência de situações morais contrastantes e que os obriguem a pensar. Todos esses seres perfeitos são o que são, contudo, pela sua natureza moral e status espiritual, em virtude do fato de simplesmente existirem. Eles conquistam experiencialmente um avanço, mas apenas dentro do seu estado inerente, ao passo que o homem mortal ganha, inclusive, o seu status de candidato à ascensão, por meio da sua própria fé e esperança. Tudo que a mente humana alcança de divino, e tudo que a alma humana adquire, é uma conquista da experiência, é uma realidade da experiência pessoal e, portanto, uma posse única, em contraste com a inerente bondade e retidão das personalidades de Evona não sujeitas ao erro. As criaturas de Evona são naturalmente valentes, mas não são corajosas, no sentido humano. Elas são inatamente gentis e deferentes, mas dificilmente são altruístas à maneira humana. Têm a expectativa de um futuro agradável, mas não são esperançosas de um modo especial, como um mortal confiante das esferas evolucionárias incertas. Elas têm fé na estabilidade do universo, mas estão longe de conhecer aquela fé salvadora, por meio da qual o mortal ascende desde o seu status de animal até os portais do paraíso. Elas amam a verdade, mas não conhecem as qualidades redentoras dela. São idealistas, mas nasceram assim. Elas ignoram inteiramente o êxtase de chegar a sê-lo por um ato de escolha vivificante. São leais, mas nunca experimentaram a emoção da devoção inteligente e sincera ao dever cumprido, enfrentando a tentação de descumpri-lo. Não têm egoísmo, mas nunca chegaram a esse nível de experiência por meio da conquista magnífica de um ego exigente. Elas desfrutam do prazer, mas desconhecem a doçura do prazer de escapar do potencial da dor. 6. A primazia do Pai. Com um altruísmo divino e uma consumada generosidade, o Pai Universal despoja-se da autoridade e delega o poder, mas ainda assim permanece primordial. A sua mão repousa sobre a poderosa alavanca das circunstâncias, nos domínios universais. Ele reservou a si todas as decisões finais e, de forma infalível, maneja o cetro todo-poderoso do veto do seu propósito eterno, com uma autoridade indiscutível sobre o bem-estar e o destino da imensa criação, que sempre gira em um círculo ascendente. A soberania de Deus é ilimitada. É o fato fundamental em toda a criação. O universo não era inevitável. O universo não é um acidente, nem existe por si próprio. O universo é uma obra de criação e, portanto, está totalmente sujeito à vontade do Criador. A vontade de Deus é a verdade divina e o amor vivo. Por conseguinte, as criações dos universos evolucionários em perfeccionamento são caracterizadas pela bondade, a proximidade da divindade, e pela maldade potencial, o distanciamento da divindade. Toda filosofia religiosa, mais cedo ou mais tarde, chega ao conceito de uma lei unificada a reger o universo, de um único Deus. As causas do universo não podem ser inferiores aos efeitos do universo. A fonte do caudal da vida no universo e da mente cósmica deve estar acima dos seus níveis de manifestação. A mente humana não pode ser explicada, de um modo consistente, nos termos das ordens inferiores de existência. A mente do homem só pode ser verdadeiramente compreendida quando se reconhece a realidade das ordens mais elevadas de pensamento e de vontade propositada. O homem torna-se inexplicável, enquanto ser moral, a menos que a realidade do Pai Universal seja reconhecida. O filósofo mecanicista professa rejeitar a ideia de uma vontade universal e soberana. Essa mesma vontade soberana, cuja atividade de elaboração das leis universais ele reverencia tão profundamente que homenagem não é prestada, de um modo não intencional, ao Criador das leis, quando o mecanicista concebe que tais leis são atuantes e explicativas por si mesmas. É um erro grosseiro humanizar a Deus, exceto no conceito do ajustador do pensamento residente,
Mas mesmo isso ainda não é um erro tão crasso quanto mecanizar completamente a ideia da primeira grande fonte e centro. Será que o Pai do Paraíso sofre? Eu não sei. Os filhos criadores podem e certamente sofrem, algumas vezes, da mesma forma que os mortais. O Filho Eterno e o Espírito Infinito sofrem, em um sentido modificado. Penso que o Pai Universal possa sofrer, mas não posso entender como. Talvez por meio do circuito da personalidade, ou através da individualidade dos ajustadores do pensamento e das outras outorgas da sua natureza eterna. Ele disse às raças mortais: com todas as vossas aflições, aflijo-me. Sem dúvida ele experimenta um sentimento de paternidade e simpatia compreensiva. Ele pode sofrer verdadeiramente, mas não compreendo a natureza desse sofrer. O soberano eterno e infinito, do universo dos universos, é poder, forma, energia, processo, modelo, princípio, presença e realidade idealizada. No entanto, ele é mais. Ele é pessoal. Ele exerce uma vontade soberana e experiencia a autoconsciência da divindade. Ele executa os mandados de uma mente criadora. Busca a satisfação da realização de um propósito eterno e manifesta o amor e o afeto de Pai pelos seus filhos do universo. E todos esses traços mais pessoais do Pai podem ser mais bem entendidos quando são observados do modo pelo qual foram revelados na vida auto-outorgada de Michael, o vosso Filho Criador, enquanto encarnado em Urântia. Deus, o Pai, ama os homens. Deus, o Filho, serve aos homens. Deus, o Espírito, inspira os filhos do universo, na sua aventura sempre ascendente ao encontro de Deus, o Pai, pelos meios ordenados por Deus, os filhos, por meio do ministério da graça de Deus, o Espírito, sendo o conselheiro divino designado para a apresentação da revelação do Pai Universal. Eu dei continuidade à realização destas declarações sobre os atributos da Deidade,